damos as boas-vindas ao InaCast. Neste episódio do ciclo Cátedras Unesco em Conversa, refletimos sobre a literacia mediática e a comunicação na administração pública a partir da perspectiva da Cátedra Unesco em Comunicação, Literacia Mediática e Cidadania da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Participam na conversa Fernanda Bonacho, professora e investigadora, e Luísa Neto, presidente do INA, com moderação de Rita Soares, chefe do Departamento de Comunicação e Relações Públicas do INA. A conversa aborda temas como a comunicação institucional, a desinformação e a necessidade de reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas num contexto digital em rápida transformação. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao ciclo de encontros Cátedras em Conversa, um espaço de promoção do diálogo intercátedras e de partilha de conhecimento, colaboração e reflexão sobre os grandes desafios do nosso tempo. Hoje, em particular, iremos falar sobre o desafio da comunicação. Temos connosco Luísa Neto, responsável da Cátedra Educação para o Desenvolvimento na Administração Pública, Participação, Inovação e Capacitação, promovida pelo INA, e Fernanda Bonacho, responsável pela Cátedra em Comunicação, Literacia Mediática e Cidadania, da responsabilidade da Escola Superior de Comunicação Social. Antes de começarmos a conversa de hoje, gostava de partilhar uma pequena história pessoal. Há precisamente 30 anos entrei pela primeira vez na Escola Superior de Comunicação Social como estudante do curso de Comunicação Empresarial. Foi ali que comecei a dar os meus primeiros passos na área da comunicação, a descobrir o impacto que as palavras, as narrativas e as instituições podem ter na forma como entendemos o mundo. A ESC tem um lema que sempre me marcou: se formos apenas mais uma escola, seremos uma escola a mais. Talvez seja precisamente essa a ambição de fazer a diferença que continua a inspirar quem por lá passa. 3 décadas depois, é com um sentimento muito especial que me encontro aqui a moderar esta conversa sobre as cátedras da Unesco e, em particular, sobre a cátedra da ESC, uma instituição que faz parte da minha história académica e pessoal. Hoje tenho também o privilégio de trabalhar no Instituto Nacional de Administração, o INA, e como responsável de comunicação. E à semelhança de há 30 anos atrás, é aqui que encontro a minha casa agora. A nossa visão é mobilizar a administração pública para o conhecimento e mobilizar o conhecimento para a administração pública, o que permite cruzar desde logo pontos em comum entre estas duas cátedras. Por isso esta conversa tem assim muito significado, porque estas duas instituições, cada uma à sua maneira, acreditam no poder do conhecimento, seja na formação, na investigação ou na capacitação dos alunos e trabalhadores da administração pública. Vamos então dar início a esta conversa. Luísa Neto, gostava de desafiar a falar um pouco sobre a cátedra do INA. Obrigada Rita, muito obrigada Fernanda. Nós temos aqui este desafio de facto no âmbito da Cátedra Unesco do INA de perceber de que forma é que a capacitação pode corresponder para a educação, para o desenvolvimento, para a participação e para a inovação, e neste sentido parece-me que é essencial que percebamos em que termos é que a capacitação dos trabalhadores em funções públicas, nesta missão que é uma missão nobre, de capacitar aqueles que diretamente têm a ação percebida pelos cidadãos, ou pelo menos no que diz respeito a esta intenção e este propósito dos cidadãos, que forma é que essa função pode ser melhor conseguida, de alguma forma. E nesse sentido, a relação com a cátedra de que falamos e que a Fernanda aqui representa é absolutamente essencial neste contexto em que sempre se disse que a atuação do Estado e a atuação da administração pública enquanto pilar do Estado é uma atuação que tem que ser feita, como dizia um determinado autor francês, au grand jour, ou seja, à luz de todos, e no sentido de todos perceberem qual é a forma de atuação do Estado, qual é a forma de atuação da administração pública. Nesse sentido, esta ideia de informação, de comunicação, se bem que são contextos e conceitos diferentes, como sabemos, é absolutamente essencial no sentido de percebermos de que forma é que a informação, de que forma é a comunicação corresponde para uma ideia de transparência que é absolutamente essencial ao Estado de Direito Democrático, que é absolutamente essencial ao modo como os cidadãos compreendem a atuação da administração pública, é absolutamente essencial ao modo como a esfera pública é configurada em termos gerais. E nesse sentido, nós temos falado aqui noutras conversas com outras cátedras de outros tipos de literacia, e de facto nós hoje em dia temos uma literacia, ou temos a exigência de uma literacia absolutamente polifacetada, que não é apenas, ontem falávamos de uma literacia climática ou ambiental, estamos a falar de uma literacia mediática. Todas elas compõem provavelmente aquilo que é uma literacia para uma cidadania democrática mais ativa e para aquilo que é a nossa participação enquanto cidadãos em termos mais ativos, e eu dizia isso noutras ocasiões,
trabalhadores em funções públicas somos certamente, cidadãos também somos certamente todos. E, portanto, há aqui esta dimensão absolutamente essencial e é nesse contexto que me parece que faz todo sentido este ponto de relação entre estas cátedras. Muito obrigada, Fernanda, por nós. Bem-vinda. Gostaria de começar por lhe pedir que nos apresente um pouco a Cátedra de Comunicação, Literacia Mediática e Cidadania e os seus principais eixos. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. O INES é uma instituição reconhecida a nível de espaço público e para nós na academia, quando somos contactados por instituições não académicas, é sempre um gosto, principalmente porque, e aqui ligo àquilo que me traz aqui hoje, representar a Cátedra Unesco, Comunicação, Literacia Mediática e Cidadania, porque acreditamos que o mundo é demasiado complexo para ficarmos cada um de nós nos nossos silos, nos nossos trabalhos e na nossa área a pensar e a trabalhar todos os dias, especificamente cada um em sua área. É impossível continuarmos a trabalhar assim e, portanto, ter sido contactada pelo INA, através da cátedra que agora receberam e com certeza muito bem, é um gosto. Portanto, em primeiro lugar, muito obrigada. Depois, partilhar convosco aquilo que nos moveu primeiro a propor esta Cátedra Unesco para o Instituto Politécnico de Lisboa. Na verdade, o contrato é feito com a instituição-mãe e depois a nossa escola, porque é responsável pela área da comunicação, porque de facto acreditamos que há aqui um trabalho, não só na área da comunicação, muito importante a fazer nos dias de hoje e ligá-la particularmente aos princípios dos direitos humanos, da liberdade de expressão, dos limites que são aquilo que é dito no espaço público por todos nós e aquilo que faz de nós cidadãos. Dizia a Luísa que somos todos cidadãos. Esquecemos, no entanto, que para sermos cidadãos temos muitos direitos, sim, temos muitos deveres e aqueles deveres que estão implicados na nossa condição têm exatamente a ver com o outro. E quando estamos a falar do outro, estamos a falar em comunicação. Portanto, uma cátedra que está a ser representada, a ter a chancela da Unesco, com todos os princípios que estão plasmados na Carta de Direitos Humanos, hoje em dia, com aquilo que nós vemos nas grandes notícias de hoje, de ontem, e vamos ver com certeza de amanhã, é muito importante tratarmos destas questões. Portanto, o objetivo com esta cátedra na escola tem a ver exatamente com essa promoção da comunicação, com essa promoção da literacia mediática, ou seja, ainda há pessoas que não sabem o que é que isto implica, exatamente devido à complexidade das literacias que estão implicadas, mas tem a ver basicamente com o seguinte, é não esquecermos nunca que aquilo que nós sabemos é aquilo que é partilhado pelos média, quer sejam média de jornalismo, de órgãos de comunicação social com informação profissional, quer seja por outras vias, nos nossos telemóveis, nos nossos dispositivos móveis ou outras maneiras de nós nos informarmos. Portanto, dizer isto é dizer que a literacia mediática tem a ver com essa competência que nós temos ou devemos ter, ou que devemos investir, de entender aquilo que se passa nos meios que nos fornecem essa informação, quer seja profissional, quer seja não profissional. E ter essa consciência daquilo que é feito, como é feito, com que intuito é feito, é muito importante, particularmente hoje, com a força e o poder que particularmente as plataformas tecnológicas têm em termos de média, não é? Portanto, todo este trabalho ao nível da comunicação, não esquecer o outro nessa comunicação, não pensar que a comunicação é uma mensagem que se transmite ao outro de todo, já não é há muito tempo, e portanto há um trabalho a fazer com o outro, não é? O outro é em mim, portanto o outro entende aquilo que, ou pode falar, consegue falar, se entender a mensagem que nós estamos a falar, porque senão não vale a pena estarmos a partilhar qualquer tipo de informação. Depois esta dimensão da literacia mediática que nos liga à importância da cidadania. Portanto, estes três eixos são muito importantes e nós, com certeza, que tentamos através exatamente da formação a nível superior, da investigação também, e tenho aqui uma partilha a fazer daqui a pouco, que eu acho que vos vai deixar felizes, da investigação, na formação da investigação, mas também aqui com a comunidade é muito importante para nós, não é? Trabalhar as comunidades,
abrir aquilo que nós fazemos na academia e na cátedra como algo que é aberto, um convite à comunidade, que todos possam partilhar, juntar-se a nós nas várias dinâmicas, nas várias iniciativas que nós temos nesta cátedra. Muito bem. Um bocadinho nesta linha também da questão das redes sociais, não é? Minha pergunta seria passar aqui um bocadinho esta ideia de... Quando o McLuhan falou da aldeia global, não imaginava a existência de redes sociais em direto, stories, live, TikToks, etc. Podemos dizer que vivemos hoje numa casa do vizinho global, portanto passarmos da aldeia da casa do vizinho em que sabemos o que se passa na casa de outra pessoa no momento. Que efeitos é que esta hiperproximidade tem na comunicação, nos média e na esfera pública? É muito engraçado porque o que todos os estudos indicam é que essa proximidade é ilusória, completamente ilusória. Há um colega que eu aprecio muito, tive o prazer de o convidar para o último congresso Literacia Média e Cidadania, que decorreu em Coimbra, que faz parte do grupo informal de literacia mediática, em novembro. E teve cá o colega, o Paul Miailidis, não sei se conhecem, e utilizou exatamente uma metáfora que eu acho muito interessante, que é nós imaginar que a nossa vida comunicacional, não é? Aquela relação que nós temos com os outros tão próxima, porque temos não sei quantos amigos no WhatsApp ou não sei quantos amigos na rede Instagram ou na rede Facebook ou o que seja, e ele faz a metáfora como se estivéssemos para nos imaginarmos no trânsito. E para nós que vivemos em Lisboa sabemos muito bem o que isso é. Estar ali na segunda circular, parados, ou na A1, ou aqui na A5, parados e cada um no seu carro. De facto estamos juntos, não é? Mas não temos nada a ver com a pessoa que está ali ao lado. As suas dores, os seus entusiasmos, as suas alegrias, nada. Estamos ali no mesmo espaço. Partilhamos o mesmo espaço como partilhamos aqui nas plataformas ou noutras, nas redes, como dizia a Rita, mas será que estamos juntos? Será que nos entendemos? Será que não estamos sozinhos? Os vários estudos que nós temos é que, na verdade, estamos cada vez mais sozinhos e estamos todos. Não é só os jovens. Há muita esta tendência, em termos comunicacionais, de ligar estas questões muito, coitados dos jovens, assim até um tom paternalista, não é? Não podem ter telemóveis porque eles não sabem, quer dizer, como se a questão não tivesse aqui a ver também com a responsabilidade das próprias plataformas e dos conteúdos que aí são publicados. Portanto, vamos tirar um direito a um jovem porque a plataforma não faz o seu trabalho e não é responsabilizado. Mas pronto, muito é direcionado para o jovem, mas de facto estamos a falar de todos e os estudos são feitos, quando são feitos com idades diferentes dos jovens, as conclusões são iguais. As pessoas sentem-se sozinhas, as questões de saúde mental não são só nos jovens. Aquela questão muito séria que com certeza que vocês aqui têm ainda mais consciência com certeza do que eu, ou outra vertente, ou noutro âmbito, que é dos nossos séniores. Das pessoas com mais de 65 anos estão cada vez mais sozinhas. E não estou a falar só na região de interior do nosso país, não é? Que isso é outra questão que podemos discutir. Estamos a falar aqui de Lisboa até, da capital de um país, não é? Em que há zonas, há freguesias que conseguem saber de pessoas que estão muito sozinhas e até muitos têm o telemóvel, mas não faz deles mais acompanhados ou mais felizes. Por isso essa questão das redes sociais é todo um mundo de discussão comunicacional muito complexa, muito mesmo, muito complexa, e que muitas vezes é tratada de uma forma muito simples, muito linear, como se de repente as soluções fossem fáceis, e não há soluções fáceis para problemas complexos, não é? E portanto, dito isto, acho que é a melhor forma que eu tenho de responder em relação às redes sociais. Perguntava agora se podia partilhar connosco alguns exemplos de iniciativas já realizadas na âmbito da cátedra. Tive a possibilidade de ver o site e vi que tem uma série de iniciativas que já realizaram. Não sei se poderá partilhar connosco dentro dos eixos que já falou. Bem, a nossa cátedra, tal como a vossa, também não nasceu assim há muito tempo. Ainda não tem 2 anos. Portanto, nós obtivemos a cátedra em 2024. Mas a verdade é que temos estado muito ativos e a organizar, particularmente no que diz respeito à investigação, preocupa-nos bastante e temos aqui tentado estabelecer redes e tem sido com sucesso
a nível nacional e a nível internacional também, mas também a nível da nossa comunidade, não é? E em várias áreas. Por exemplo, parece que nada tem a ver, mas a criação de um clube de leitura no ensino superior, com o apoio do Plano Nacional de Leitura, que houve aqui um apoio para o ensino superior. Isto porquê? Porque achamos mesmo que a leitura está muito afastada, até dos nossos jovens que estão no ensino superior, não é? Que deviam ter na leitura a base do seu pensamento, não é? Porque não estamos a falar de formações técnicas, estamos a falar de formações superiores, em que estamos a formar indivíduos especialistas na comunicação nas várias áreas, não é? No jornalismo, na publicidade, nas relações públicas ou no audiovisual, mas que escolheram o ensino superior para fazer a sua formação. E o ensino superior implica pensamento, implica reflexão. E quando estamos a falar de reflexão, estamos a falar da nossa razão, há obrigatoriamente uma ligação à leitura, seja ela qual for, não é? Não só, com certeza, para os nossos alunos de jornalismo, o acompanhamento do dia-a-dia, mas para todos. E a importância dessa leitura, que seja de ficção, que seja de não ficção, que seja de jornais, é crucial. E, portanto, por exemplo, esta dinâmica de um clube de leitura achámos que era muito importante junto dos nossos colegas. Mas de outra forma, por exemplo, criámos uma Semana da Cidadania agora em setembro e que foi um sucesso, de facto, correu muito bem. Achámos que era importante, como Escola Superior de Comunicação Social e na cátedra, de alguma forma contribuir também para essa consciencialização cívica dos nossos jovens e da nossa comunidade. E ali antes da última eleição que nós tivemos, não é? Da última não, que tivemos agora, do Sr. Presidente, mas das últimas legislativas, foi uma animação estes últimos 2 anos, não é? Em termos de eleições. O que os estudos também nos dizem é que entre os jovens a participação é baixa. E não é só dos jovens, de uma maneira geral. Por exemplo, aqui as europeias em Portugal é vergonhoso a adesão, não é? Aquele direito que é de voto de todos nós. E então achámos que a cátedra tinha essa obrigação, não é? De dinamizar ali uma semana com dinâmicas diferentes para chamar os nossos jovens e os nossos parceiros a discutir aquilo que pode ser a importância de umas eleições. E fomos, por exemplo, não só à área da exposição, portanto convidámos o professor Pacheco Pereira para trazer uma pequena amostra, não é? Porque é um mundo da efêmera, do seu espólio, e fizemos ali uma exposição, uma cronológica quase das eleições autárquicas. E foi muito interessante, os alunos gostaram muito. Trouxemos-lo também com a professora Rita Figueiras e um colega meu que é especialista na comunicação política. Tivemos ali um debate muito interessante. Convidámos os alunos, fizemos um webinar, foi muito interessante também. Convidámos políticos jovens de todo o país e fizemos um webinar para saber quais eram as suas motivações para se ligar à política. Gente com 18 anos, 17, a proporem-se, não é, para as várias juntas de freguesia e câmaras no país. Foi muito interessante e particularmente para os nossos alunos, e isto é que é interessante nas dinâmicas que nós vamos criando, perceberem que há jovens como eles que se dedicam à vida pública, à vida política pública, e porquê, quais são as suas preocupações, as suas expectativas, e desta forma achamos, e funcionou muito bem de facto, porque nós fizemos ali uma monitorização do trabalho, temos essa preocupação com a avaliação daquilo que vamos fazendo, e o feedback foi muito positivo. Mas também tivemos performances ligadas, por exemplo, à violência de género, com colegas, ligámos ali à Escola Superior de Educação, porque nesta multiplicidade de questões, como vos dizia, não convém ficarmos só com os parceiros da nossa escola, da nossa comunicação. Ligámos ali ao trabalho que a licenciatura ali na Escola Superior de Educação tem, música na comunidade tem com as suas alunas, e foi muito interessante ver, e até forte, muito forte ver a criação artística que fizeram dentro do tema. Foi muito interessante. Portanto, é outra forma de comunicar, nas várias valências que nós temos, mas achamos que procurando estas dinâmicas e estas diferentes linguagens e estes diferentes registros, acho que contribuímos para essa consciência pública dos vários problemas que nos preocupam. E por exemplo, este último exemplo tem a ver com este discurso misógino que nos preocupa muito e que está na ordem do dia, particularmente nas redes sociais, e que tem muitos seguidores, não só jovens, muitos jovens, mas também outros
Saía um artigo no Expresso esta semana a dizer exatamente isso, que os jovens rapazes, sexo masculino, estão cada vez mais conservadores. Portanto, esta tendência que parece que estamos a andar para trás, portanto há aqui um trabalho a fazer. Mas dentro destas dinâmicas é o que posso partilhar. Por outro lado, temos aqui um trabalho intenso, e eu saí aqui um bocadinho, estava assim na toca da investigação, nós estamos ali no computador. É mesmo isso, com a cabeça entre as orelhas, que é preparar candidaturas de investigação a nível europeu, a nível nacional, que também nos interessa, não é? Nesta partilha com vários parceiros que dentro destas temáticas também estão a criar projetos, e nós estamos a fazer um grande investimento nesse sentido. Antes de afunilarmos agora um pouco para a parte de uma conversa mais no contexto da comunicação da administração pública, eu tenho só uma curiosidade e que eu gostava muito de ver, e vem um bocadinho na linha do que a Fernanda está a falar, que é qual é que é o posicionamento da Cátedra, ou os estudos indicam sobre esta questão dos influencers, dos micro-influencers, dos nano-influencers, e na relação destes com a disseminação da informação. Aqui, porque nós, mesmo em termos de contexto da administração pública, muitas vezes pensamos, será que faz sentido, agora fazendo já aqui a ponto com a comunicação da administração pública, recorrer a influencers para de alguma forma dinamizar ou partilhar informação? Passar algumas mensagens. Eu percebo a questão, e é uma questão que não é nacional, é internacional. Sim. Partilho convosco, por exemplo, acabei de ser eleita para o board do Mil Alliance da Unesco, não é? E a Unesco, dentro do trabalho que tem sido feito nesta literacia mediática, por exemplo, ano passado fez uma campanha, exatamente, um curso, com o Knight Center, para criadores de conteúdos. Portanto, é uma tendência internacional na formação desses atores. Porque o que é que temos aqui? É que esta é uma questão delicada. São atores sociais importantes com um poder grande e que muitas vezes têm posicionamentos que não estão de acordo com os princípios que nós defendemos, não é? E quer sejam interesses comerciais, nem estou a falar de outros, mas pode ser, por exemplo, interesses comerciais, que dentro, por exemplo, da academia não é permitido, não é? E eu penso que na administração pública também não será. Portanto, esse cuidado, por exemplo, de pensar, escolher alguém que tem muitos seguidores, não é? Para passar uma mensagem que nós achamos importante, traz sempre consigo tudo aquilo que esse influencer tem para trás e que vai fazer para a frente. E, portanto, dentro da Unesco e dentro desta Mil Alliance, o que se fez foi abrir esta disponibilidade de formação para esses criadores de conteúdos. Não tenho informação, mas eram muitos milhares, mas não tenho informação que houvessem portugueses, porque uma colega minha fez, porque tínhamos interesse em saber como é que o curso era organizado. Não temos conhecimento, mas é possível. Agora, não temos esse estudo. Por acaso já houve um projeto que colocámos nesse âmbito para trabalhar com eles, não é? Em termos de profundidade, do papel que têm, da responsabilidade que têm, mas a verdade é que há posições muito diferentes e a única coisa que eu posso dizer é que são terrenos difíceis de trabalhar, muito difíceis de trabalhar. A escolher, em termos comunicacionais, a escolher um determinado indivíduo que possa connosco trabalhar nessa passagem de mensagem, nessa necessidade de colocar uma ideia em espaço público, é muito importante sabermos realmente com quem estamos a trabalhar, não é? Mas digo-vos, por exemplo, posso partilhar convosco que dentro das nossas dinâmicas já pensámos várias vezes, ou até do grupo informal de literacia mediática em que pertenço, no Guilme, já pensámos em convidar o Nuno Markle, por exemplo, para as nossas atividades. Mas é sempre, para já as suas agendas são complicadas, não é o caso do Nuno Markle, mas também já tivemos respostas com pedidos avultados de dinheiro e portanto é daí que vivem, não é? Vivem desse pagamento e os pagamentos são muito elevados. Portanto, é uma questão discutível, porque há todo um percurso que esse ator tem a nível social
que convém analisar, cuidar, porque depois é a imagem de uma instituição que fica ligada a essa pessoa e, portanto, nós não podemos controlar o que é que ela vai dizer no dia seguinte. Em que campanha, não controlamos, não é? A pessoa é livre, isso para todos, não é? Mas enquanto uma instituição, vocês são administração pública, nós que somos academia, ensino superior público, temos obrigações que nos afastam de determinado e que nos dão obrigações éticas e deontológicas que temos que cautelar. Portanto, é dizer isso. E não é dizer, eu também não quero dizer que é sempre tomar a árvore da floresta, não é? Que não existam influencers que valham a pena, que de facto tenham uma mensagem positiva e que estejam alinhados com todos os princípios que nós defendemos, por exemplo, na nossa cátedra Unesco. Eu acho que na vossa também. Mas não deixa de ser perigoso porque é uma área difícil Sim. de trabalhar. Obrigada. Agora, falando aqui um pouco também na questão da comunicação e da relevância da comunicação na administração pública, o trabalho desenvolvido por vós é relevante para a reflexão sobre o papel da comunicação na administração pública. Nós aqui no INA tivemos, em 2023, fizemos um pequeno estudo, pensámos aqui um pouco sobre esta questão da comunicação na administração pública e, portanto, como é um espaço de partilha e uma conversa, vamos também só dar aqui uma nota. Luísa, por favor, se quiser, porque também esteve neste estudo. Portanto, o estudo foi feito pela Luísa, por mim e por mais 2 colegas, a Graça Brito e o Luís Ferreira, e uma das coisas que nós tentámos identificar foram os 10 desafios comunicacionais que a administração pública enfrenta. Pronto, não vou partilhar os 10, depois poderei partilhar consigo, mas gostava só de destacar 2 ou 3 desafios para também podermos falar um pouco sobre este tema da comunicação na administração pública. Um primeiro que é, e ligando um pouco o que a Luísa disse no início, que é como é que podemos evitar sobrecarregar o cidadão com informação, comunicação. Pronto. Por um lado, a administração pública veicula diariamente informação para os mesmos públicos e, por outro lado, é difícil gerir o grande volume de informação que tem, muitas vezes, o efeito de sobrecarga nos vários destinatários. Portanto, o cidadão recebe não sei quantas informações, é sobrecarregado com esta quantidade de informações de diferentes organismos, por exemplo. Isso pode fazer com que não veja a informação. Pronto, um outro desafio que nós identificámos é a necessidade de contribuir para uma cultura organizacional alinhada para o sucesso da comunicação na administração pública e aqui a relação que se constrói com o cidadão, entre a administração pública e o cidadão, que tem que ser uma relação de confiança, que não deve ser descurada e que de alguma forma acompanha o cidadão desde o momento em que nasce até o momento que morre, em diferentes momentos da sua vida, e portanto há toda uma comunicação por trás de diferentes instituições. E aqui referindo também uma citação da Luísa, porque nós gostamos muito de falar de comunicação, mas não referente a este estudo, mas do outro, que a Luísa refere no outro artigo, que é uma ideia de confiança que cimenta a relação entre os cidadãos e o Estado num vínculo de cidadania e, portanto, a questão também de confiança e como é que transmitimos esta confiança através da comunicação, quer seja pelo propósito de cada entidade e do caminho que se pretende fazer. E um último desafio, vou identificar, e este poderia ser interessante nós também falarmos um bocadinho, que é a importância de criar um espaço de partilha de experiências para profissionais de comunicação na administração pública. E aqui uma das coisas que nós pensámos e que estivemos a analisar é que, de facto, os profissionais de comunicação que trabalham na administração pública poderão estar mais alinhados, quer em termos técnicos, como também de posicionamento das suas organizações e da administração pública. E então até sugerimos, de alguma forma, a criação de uma rede de profissionais de comunicação com momentos de formação formal, não formal ou informal, por exemplo, webinars temáticos, oficinas participativas, sessões de networking, portanto, e de alguma forma pensar também como é que podemos, o que impacto poderá ter esta comunicação na administração pública e como poderá ser melhorada. Na sua opinião, que outras práticas ou sugestões poderíamos pensar aqui para uma comunicação mais eficaz e que possa reforçar a confiança dos cidadãos e das cidadãs nas instituições públicas? Eu, em primeiro lugar, tenho que vos dar os parabéns, porque o primeiro passo foi dado, que é pensar sobre nós. O que é que nós estamos a fazer e o que é que precisamos de fazer é sempre importante. Portanto, parabéns pelo estudo, não é? É sinal de uma consciência madura
sobre as necessidades que tem a própria instituição, qualquer que seja, mas acho mesmo importante. E depois dar aqui duas ou três em relação aos desafios que identificaram, que é esse primeiro, que é o da qualidade, que eu posso dizer que se aplica em todas as áreas, por exemplo, no jornalismo. Porque o que me estava a dizer é que constataram que as pessoas recebem muita informação, e é isso que nós constatamos todos nós, e é isso que eu falo com os meus alunos, não é? A quantidade de informação que está disponível hoje, 2026, é inacreditável, certo? De todas as fontes e mais alguma. A questão das instituições que são responsáveis por uma determinada área, quer seja o jornalismo, quer seja a administração pública, por exemplo, é apostar na qualidade da informação que partilha. Ou seja, elas têm que estar blindada. Ela tem que ser a melhor, tal como do jornalismo, não é? Ela tem que ser, de facto, a essencial, porque senão não se distingue de todo o ruído informacional que nós temos à nossa volta, em todo o lado, não é? Portanto, ela tem que ter essa qualidade que a distingue porque ela é profissional, não é? Ela é especializada na área. O que nos leva para o segundo ponto, que é o desafio, que é a comunicação. Nós falarmos em comunicação é diferente de falarmos em informação. E se falamos em comunicação, estamos noutro nível. Já estamos noutro nível, muito mais complicado, que é supor que a pessoa que está do lado de lá percebe o que eu estou a dizer. E, primeiro que tudo, quando estamos a falar hoje em dia, e na administração pública, e desculpem, porque eu não sou especialista na área, não é? Mas temos a certeza, por exemplo, que a pessoa tem competências para aceder ao digital. Competências e possibilidade. Porque há questões hoje em dia que nós só conseguimos tratar no digital. Então, e aquelas pessoas que não têm um computador? Ou que não sabem? E que não têm um telemóvel para receber o código que depois nós recebemos quando clicamos e enviamos para aceder àquela parte que é só nossa, não é? Todas estas complexidades. Ou seja, nós para comunicarmos com o público, para estabelecer essa ligação de, como dizia, lealdade, não é? E de confiança, a pessoa tem que perceber que eu percebo todas as suas condicionantes. E não posso partir do princípio, claro que todos nós temos a obrigação de estar informados como cidadãos, não é? As nossas obrigações. Mas depois eu tenho que ter condições para dar resposta a esse pedido que me fazem, não é? Eu tenho que ter condições asseguradas para conseguir responder, para conseguir aceder, para conseguir responder, para conseguir pagar, para conseguir, não é? Tudo isso. Ou seja, essa lealdade, essa comunicação só é estabelecida quando eu consigo que a outra pessoa confie, não é? E tenha as condições para confiar e tenha as condições para perceber aquilo que eu lhe estou a dizer. E não havendo, nós do nosso lado temos que arranjar maneira de assistir quem precisa. E particularmente estou a falar das pessoas mais vulneráveis. E não assumir que somos todos capazes, sabemos todos ler, temos todas as mesmas condições, vivemos todos numa bolha, somos todos privilegiados, não somos. Não esquecer, por exemplo, trazer para aqui, porque é importante também, toda a comunidade migrante que nós temos hoje no nosso país e que não fala a língua. Apesar de tentar perceber, mas não consegue entender, não é? Portanto, tudo isto causa ruído na tal comunicação, não é? Por mais que nós possamos investir nessa informação, mas como é que nós estamos a fazer isso, não é? E claro que depois, com certeza, essa formação, eu acho que não fosse eu professora também, eu acredito que a única solução é a educação. Eu não estou ali no meio da vida, não é? Tenho alguma experiência e continuo a acreditar, ninguém ainda me demoveu, que é através da educação, de facto, que conseguimos mudar aquilo que está mal. É a única maneira. É a única maneira. E se as pessoas, quer sejamos nós, quer sejam aqueles com quem trabalhamos, quer seja o público em geral, como costumamos dizer, não é? Todos os cidadãos. E investir não só, isto é para dizer, investir não só, como dizia a Rita, na formação que têm que ter nessa área para comunicar, para informar, mas também pensar que as pessoas precisam dessa formação. Se vocês acham na vossa instituição que é esse trabalho, por exemplo, que eu acho que a Academia tem e a minha Cátedra Unesco tem, eu acredito que as pessoas precisam
de mais literacia mediática. Hoje, acredito, não só os meus alunos que escolheram a área do jornalismo e todas as áreas da comunicação, mas a comunidade precisa desse trabalho. E conjuntamente com a comunidade eu acho que tenho essa obrigação. Acredito mesmo nisso. E todos os projetos, todas as dinâmicas, tudo aquilo que eu faço é nesse sentido. Ou seja, não é só a formação dos especialistas, que eu estou a contribuir para a formação superior, com os cursos de licenciatura, mestrado, pós-graduações, o que seja, mas também aquilo que eu possa fazer em termos de investigação e de trabalho para a comunidade. Porque eu acho que é aí que se encontra depois a comunicação, não é? É nós conseguimos falar a mesma língua. E para falar a mesma língua temos que trabalhar, temos que saber, temos que aprender, porque se não trabalharmos, olha, eu sou formada lá atrás, nos anos 90, em humanidades, literatura e cultura, inglês e alemão. Nunca mais trabalhei o meu alemão. Acham que eu consigo falar? Não consigo falar, não foi trabalhado, não é? A única língua que eu falo hoje é o inglês. Arranho o espanhol, o francês, mas o alemão ficou lá atrás, na caixinha do curso que fiz, não é? Porquê? Porque não foi trabalhado, não é? Porque não foi exercitado. É uma língua como a matemática, não é? Eu digo à minha filha, se não estudares matemática, se não praticares, é como uma língua. Matemática é uma língua, certo? Isto para dizer que é preciso aqui muito trabalho. Muito bem. Estamos já a aproximar-nos aqui do fim do nosso podcast. Que conclusões aqui podemos tirar de eventuais sinergias entre cátedras? Algum desafio? Agora eu vou dizer... E agora está pronto? Então, não posso dizer tudo. Nós não sabemos o que é, portanto... Mas nós temos um projeto em avaliação europeu que vos inclui. Portanto, vamos torcer todos para que esse projeto seja aprovado, que tenha investimento europeu, porque o nosso projeto implica exatamente esse trabalho com a administração pública. E se correr bem, era muito, muito, muito bom. Portanto, vamos falar de certeza. Está a ver? Era isso. Muito bem. Não sei, Luísa, quer partilhar algumas reflexões sobre a conversa de hoje? Não, eu ia dizer apenas que os objetivos destas cátedras Unesco em Conversa eram mesmo de salientar aqueles pontos que são, de alguma forma, pontos possíveis de contacto e de trabalho, e que nós identificámos olhando para os temas das cátedras, porque de facto, independentemente daquilo que é o objeto de cada uma das cátedras em si, as coisas só avançam se forem de facto em contacto. E aliás, o próprio tripé em que assenta a Unesco, a Educação, a Ciência e a Cultura, não é? Já faz aqui essa triangulação entre a educação, e eu estou completamente de acordo com aquilo que a Fernanda dizia em relação ao poder transformativo da educação, não é? É um bocadinho aquilo que os deuses prometiam aos homens no sentido de os poder transfigurar. A educação tem esse poder de potencial emancipatório das pessoas. Provavelmente não chega também, não vale a pena termos ideias ilusórias, mas é de facto tem esse potencial e pelo menos predispõe as pessoas para isso. Se não as obriga a mudar, pelo menos predispõe e dá-lhes as ferramentas para isso, e desse ponto de vista esta ideia de educação, ciência e cultura é de facto muito poderosa. E depois temos estado aqui a falar da literacia mediática, mas a certa altura alguns dos pontos que a Fernanda trazia ligam também a literacia mediática como condição da própria literacia política, como o próprio exercício da cidadania ativa e da condição política ativa. Enfim, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto que estava aqui a pensar é que, de facto, eu dizia no início, informação e comunicação, e víamos há pouco, são termos diferentes, não é? Eu, como tenho ali também tenho o alemão e também já não sei falar, mas tenho o latinzinho de base. Gostava muito também. O latinzinho de base. Informar significa dar forma a uma mensagem. Comunicar significa tornar algo comum. E é essa a diferença, não é? E quando nós falamos hoje na informação, a transmissão de informação pode ser, por simplesmente, uma sobrecarga de informação. Como nós falámos aqui, não temos necessariamente a certeza de que a pessoa fica informada no sentido de conhecer aquilo que lhe está a ser transmitido. E, portanto, o desafio, de facto, é de afastar este ruído e de percebermos de forma é que nós podemos tornar como uma mensagem. Portanto, a comunicação tem que ver
como dizia a Fernanda também, com esta ideia de que ambos os pontos aqui, quer o emissor, quer o destinatário, enfim, hoje em dia isto também já não é assim tão líquido e tão bionífico, percebem esta mensagem que está a ser passada. Há um outro ponto interessante naquilo que a Fernanda dizia, a propósito da questão de nós percebermos se de facto os cidadãos têm todos eles acesso e compreensão em relação a determinados meios, como por exemplo o digital. E eu diria que nós estamos hoje em dia aqui numa situação paradoxal. Por um lado, os meios digitais permitem-nos coisas extraordinárias, os meios digitais e os meios atuais de comunicação, enfim, também podíamos discutir se continuamos a falar em meios de comunicação social ou se utilizamos outra terminologia, essa é toda uma outra questão, mas os meios que temos atualmente permitem-nos, voltando aos deuses outra vez, o dom da ubiquidade. Nós podemos estar ao mesmo tempo em vários sítios a saber o que é que se passa no Irão, podemos estar em Algés a saber o que é que se passa em Israel, permite-nos o dom da ubiquidade, mas permite-nos também, ou melhor, exige-nos também que nós percebamos essa necessidade. Na administração pública nós chamamos-lhe a necessidade do atendimento omnicanal. Ou seja, de perceber que nós temos que ter ao mesmo tempo um desenho de serviços públicos que funcione no digital, mas que funcione, se for preciso, para a pessoa que quer falar ao telefone, que funcione no presencial, porque as personas que estão do lado dos cidadãos são variadíssimas, têm circunstâncias absolutamente diversas e, portanto, esta necessidade de comunicação, uma vez mais, de tornar comum a mensagem, tem também que contar com diferentes meios. E diria aqui também que julgo que o INA, em termos de capacitação para a formação, tem tido essa preocupação, inserindo estes conteúdos formativos, quer no que diz respeito à formação obrigatória para dirigentes, por exemplo, quer no que diz respeito à oferta formativa que temos disponibilizado precisamente nestas áreas. E eu diria que também está estafado o diagnóstico em relação a algumas áreas da administração pública em que a situação é muito evidente e começa a ser colmatada, por exemplo, o caso de uma eventual assessoria de imprensa, que também é um contexto específico e uniespecífico, mas de uma eventual assessoria de imprensa, por exemplo, de tribunais, nomeadamente tribunais superiores que têm que comunicar o modo como operam as suas decisões, mas nós temos incorporado essas preocupações de alguma forma na nossa oferta formativa e, portanto, ficarei muito contente se desenvolver o tal projeto em cogitação e muito obrigada por esta oportunidade de conversa. Obrigada eu, foi um gosto. Muito obrigada. Antes de terminarmos, desafiava a Luísa e a Fernanda a um mini-jogo rápido, vamos ver, então vá lá. de isto ou aquilo, Já com sei o escolhas certo. relacionadas com a cátedra e com a comunicação, nomeadamente com a comunicação. Portanto, são respostas rápidas, sem pensar demasiado. Fernanda, Sem pensar, podcast ou newsletter? podcast. Luísa, vídeo curto ou artigo longo? Artigo médio. Notícia verificada ou boato viral? Esta é Então, muito fácil. Esta é Então. muito fácil. Tenho que escolher. notícia Verificada. verificada. Uma notícia é sempre verificada. Claro. Se for uma notícia é verificada. E isso tem a ver, por exemplo, de nós evitarmos, estou sempre a dizer isso, esta coisa do fake news. Fake news é um oxímoro. Se não é é news, não Claro. é fake. Claro. Portanto, esqueçam isso, foi criado lá atrás por quem nós sabemos quem, e portanto é de evitar, porque isso descredibiliza o jornalismo. Se é notícia, não é fake. Portanto, estamos a falar de desinformação, estamos a falar de outras coisas. Portanto, não há notícias sem ser verificadas. Os que já agora, se me permite, levanta um outro problema, que é nós percebermos a intervenção no espaço público de pessoas que não têm deontologicamente a obrigação de determinadas Pois é. verificações. Pois é. Eu também, enfim, Pois é. é isso. Pois é. Pode ser para a próxima conversa. Mas tem que haver aqui Claro, uma responsabilização. claro que sim. Tem que haver. É evidente. E já há canais, nós é que achamos que não, muitas vezes. Muito bem. Trabalho em equipa ou inspiração individual, Luísa? Ambas. Dados frios ou storytelling? Eu gosto muito de storytelling. Microfone ou teclado, Luísa? Não posso dizer isso, teclado. Escutar ou falar, Fernanda? Escutar. Gosto muito de ouvir. É verdade, também gosto muito de falar sobre isso. Mas o escutar é um exercício tão, tão, tão importante. Ouvir nós ouvimos, não é? Agora, escutar o outro é mesmo uma coisa importantíssima na literacia
mediática já agora. Portanto, escutar, menos falar. Muito obrigada, muito obrigada. Quero agradecer às nossas convidadas por terem partilhado connosco o seu conhecimento, a sua experiência e a visão sobre o trabalho desenvolvido nas cátedras Unesco. Foi um privilégio poder ter esta conversa convosco. Um agradecimento também a todos os que nos acompanharam, em particular à equipa do INA, que está aqui connosco a assistir em direto a esta conversa. Este episódio mostrou-nos como o conhecimento, quando é partilhado e colocado em diálogo entre instituições, pode contribuir para sociedades mais informadas, mais participativas e mais preparadas para os desafios do futuro. Obrigada por estarem connosco em mais um episódio de Cátedras em Conversa. Até à próxima conversa. Obrigada. Acompanhe o INAcast nas plataformas habituais, onde poderá ouvir mais episódios dedicados à difusão de conhecimento no domínio da administração pública. Siga-nos nas redes sociais e em ina.pt.